Com tanta coisa acontecendo no mundo, o futuro pode parecer bem incerto. Existem muitas situações possíveis que deixam as pessoas confusas. Será que estamos perto da volta de Jesus? Como ele falou em Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41, quando a Bíblia diz: Então, 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. As brigas entre países e povos estão crescendo tanto que uma grande guerra pode estourar a qualquer momento. Será que a vida vai continuar piorando e ficando mais difícil? A gente se depara com todas essas dúvidas e ninguém tem uma resposta clara do que está por vir. Ninguém, a não ser Deus lá no céu. Então, o que devemos fazer? A vida segue normalmente? Paramos de trabalhar e começamos a jejuar e orar todo dia, esperando Jesus voltar? O que fazer? Bem, quero compartilhar com vocês alguns e-mails com perguntas que recebemos faz pouco tempo. O primeiro diz: Estou vendo tudo o que acontece no mundo. Como posso vencer o medo que sinto dos tempos em que vivemos? Outra pergunta era: Os cristãos devem se preocupar com o fim dos tempos? E mais uma pergunta: Devemos nos preocupar com o que está acontecendo e com o quão perto estamos do cumprimento das profecias da Bíblia sobre o fim? Essas são só algumas perguntas que chegaram, mas imagino que muitos cristãos por aí estejam preocupados, inquietos, ansiosos, talvez até tensos com os dias de hoje. Mas, querido ouvinte, quero te dizer uma coisa. Nestes tempos de incerteza, você não precisa se preocupar, porque a palavra de Deus já nos contou o futuro. Sabemos o que está por vir. Sabemos como tudo termina. Não precisamos nos preocupar porque a palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 21, versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a salvação de vocês está chegando. Não precisamos nos preocupar porque Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26 dizem: Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a vida do dia a dia, se terão comida e bebida o suficiente, ou roupas para vestir. A vida não é mais do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Olhem para os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, porque o Pai de vocês no céu os alimenta. E vocês não valem muito mais para o Pai do que eles. E o que deve te dar paz como filho de Deus é isto: o histórico de Deus é perfeito. Ele sempre defendeu seus filhos. Ele sempre foi fiel. Ele sempre salvou aqueles que confiam nele. No livro de Gênesis, quando o mundo todo estava cheio de maldade, Deus guardou Noé e sua família. Ele protegeu quem confiava nele. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus guardou Ló e sua família. Ele os protegeu. Em Êxodo, quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, Deus protegeu todos aqueles que confiavam nele e que colocaram sangue na parte de cima e nas laterais da porta de suas casas. E quando os 3 rapazes hebreus foram jogados em uma fornalha de fogo, Deus estava bem ali com eles. Então, meu ponto é este: o Deus a quem servimos, Jeová, ele tem um longo histórico de nos guardar, nos proteger, nos preservar. Por isso, não temos nada a temer. Só precisamos confiar em Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E assim como paramos um pouco e olhamos para o que Deus fez na vida daqueles personagens da Bíblia, quero que você pare um pouco antes de começarmos a orar. E quero que você olhe para trás em sua vida e pense nas coisas que Deus o ajudou a passar. Houve dias sombrios. Houve talvez até dias assustadores. Mas você ainda está aqui. Deus o guardou. Nem tudo pode ter acontecido como você queria, mas Ele foi fiel. Ele é Deus desde antes do seu primeiro suspiro, e será Deus muito depois do seu último. Ele é eterno, e Ele é fiel. Você precisa se lembrar que Ele nunca te deixará, nem te abandonará. Ele estará com você até o fim. Queridos amigos, este mundo, se você não tomar cuidado, este mundo vai te encher de medo. Notícias estão sempre cheias de histórias que geram medo. As pessoas têm medo da economia. As pessoas têm medo da violência. As pessoas têm medo de tantas coisas. Mas aqui está o que eu gostaria de lhe dizer hoje. Se você está preocupado com algo, há apenas uma resposta, e essa resposta é a palavra de Deus. Se você está com medo, o remédio mais forte que existe é a palavra de Deus. Se você está ansioso com qualquer coisa,
quero dizer qualquer coisa mesmo, a cura é a palavra de Deus. Em resumo, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece a voz de Deus. E quanto mais você conhece a voz de Deus, mais você vai entender que o medo e a preocupação não vêm de Deus. Agora, gostaria de compartilhar com você uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. Eu li esta parte da Bíblia várias e várias vezes em diferentes momentos da minha vida. E deixe-me dizer, ela me deu muita força. Oro para que ela te fortaleça hoje também. Lucas capítulo 12 versículos 22 a 32. Então, virando-se para seus discípulos, Jesus disse: É por isso que eu lhes digo, não se preocupem com a vida do dia a dia, se terão o suficiente para comer ou roupas para vestir, pois a vida é mais do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Olhem para os corvos. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros. Porque Deus os alimenta. E vocês valem muito mais para Ele do que qualquer pássaro. Podem todas as suas preocupações acrescentar um único momento à sua vida? E se a preocupação não consegue fazer uma coisa pequena como essa, de que adianta se preocupar com coisas maiores? Olhem para os lírios e como eles crescem. Eles não trabalham nem fazem suas roupas. No entanto, Salomão em toda a sua glória não se vestiu tão lindamente quanto eles. E se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que estão aqui hoje e amanhã são jogadas no fogo, Ele certamente cuidará de vocês. Por que vocês têm tão pouca fé? E não se preocupem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Essas coisas dominam os pensamentos dos que não creem em todo o mundo. Mas o Pai de vocês já conhece suas necessidades. Busquem o reino de Deus acima de tudo, e Ele lhes dará tudo o que vocês precisam. Portanto, não tenham medo, pequeno rebanho, pois dá grande alegria ao Pai de vocês dar-lhes o reino. Então, vejam, amigos, nosso Senhor nos disse para não nos preocuparmos com a nossa vida. Isso significa que não devemos permitir que as coisas desta vida nos afetem a ponto de nos tornarmos medrosos e cheios de preocupação, porque estamos sob os cuidados de um Deus Todo-Poderoso. Um dos meus relatos favoritos da Bíblia é a vida de José. E se dedicarmos um momento para olhar a vida de José, podemos aprender uma ou duas coisas sobre como o Senhor organiza os acontecimentos e situações em nossas vidas. Nem toda tempestade, nem toda crise, nem todo desafio ou problema é ruim para você. O que quero dizer é que algumas situações que encontramos, sim, serão difíceis. Serão dolorosas, mas, a longo prazo, essa tempestade será para o seu bem. Essa crise funcionará para o seu bem. Esse desafio o tornará mais forte. Ainda jovem, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi vendido para uma terra estranha onde estava sozinho. E naquela época, para José, não havia mãe. Não havia pai, nem família, nem herança. Mas, no fundo do seu coração, José acreditava que Deus estava preparando algo bom, algo que o capacitaria a cumprir seu chamado e seu propósito. Então, ele continuou servindo seu mestre egípcio fielmente, com temor a Deus ainda dentro dele. E quando parecia que José estava se acomodando e se sentindo confortável na casa de seu mestre, ele foi jogado na prisão, foi colocado lá por causa da acusação da esposa de Potifar. Pobre José! Você poderia dizer. Mas Deus em seu plano divino, estava preparando-o para seu propósito. Agora, em algum momento da vida, você pode ser tirado da sua zona de conforto. Você pode se encontrar em um lugar onde não há mãe, nem pai, nem família para te apoiar ou ficar com você, mas no fundo do seu coração, você ainda pode acreditar que Deus está preparando algo para o seu bem? O que estou tentando dizer é que, quando você enfrenta situações ruins, quando você enfrenta dificuldades, talvez, apenas talvez, a montanha que você está enfrentando seja, na verdade, um degrau para sua grandeza. Você vê, Deus age de maneiras que talvez não entendamos. Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, José passou por todos aqueles desafios, todos aqueles obstáculos e toda aquela dor de cabeça. Mas tudo fazia parte do plano de Deus. Veja, seus passos foram guiados.
Isso significa que tudo de bom e tudo de ruim foi guiado, desde ser um prisioneiro até ser o segundo em comando do rei. Portanto, não importa quanto tempo o desafio dure. Deus é fiel e não permitirá uma prova que você não possa vencer. Ele abrirá um caminho de escape para você poder superar esse desafio. Precisamos ser homens e mulheres que confiam no Senhor. E preste atenção, você só conseguirá permanecer firme quando sua confiança estiver segura no Senhor. Então, se você se sente preso, se você se sente sob ataque, lembre-se que a Bíblia diz no Salmo 31, versículo 24: Sejam fortes e deixem seu coração ter coragem, todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes, santos, e permaneçam na fé. Escutem, a Bíblia nunca disse que, por sermos cristãos, nenhuma provação ou dificuldade virá em nosso caminho. Pelo contrário, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 e 13 diz: Amados, não achem estranho o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo incomum lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se na medida em que participam do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, se alegrem com grande júbilo. Em resumo, somos instruídos a esperar por dificuldades. Não as encaremos como algo estranho. E também não devemos julgar o amor de Deus por nós pelas coisas que acontecem ou não acontecem em nossas vidas. A coisa contra a qual devemos nos proteger é questionar o amor de Deus. O amor dele é constante. O amor dele é eterno. E assim, amados, o Deus que servimos é aquele que transforma as coisas para o bem daqueles que o amam e confiam nele. Servimos um Deus que transforma ameaças em vitórias e o desespero em alegria. Agora, vamos falar com o Senhor em oração. Tua palavra, querido Senhor, diz no Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. Senhor, eu te agradeço por tua promessa de proteção, um salmo que oferece uma esperança tão abençoada. Hoje, estamos orando para que teus anjos acampem ao nosso redor. Guarda-nos em nossos lares. Guarda nossas famílias. Guarda nossa entrada e nossa saída. Que tua presença nos envolva. Senhor, dá-nos a força que precisamos para vencer a incerteza que este mundo traz. Dá-nos paz para que não deixemos o medo e a ansiedade nos paralisarem. Colocamos nossa confiança em Ti enquanto buscamos Tuas bênçãos de proteção divina hoje. Senhor, nos recusamos a deixar que a ansiedade ou o medo se tornem nossos amigos. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a não nos preocuparmos. Ajuda-nos a confiar em Tua capacidade de nos manter seguros e protegidos. Declaramos que colocamos nossa confiança em Ti e nos alegraremos sempre por Tua causa. Salmos 3 versículo 8 diz: A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o Teu povo. Sila. Tua bênção está de fato sobre nossas vidas. E Pai, nos alegramos por causa disso. Nós Te agradecemos em todas as nossas situações porque Tua palavra diz em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7. Diz: Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Querido Mestre, confiamos que todos os nossos passos são guiados por Ti. Temos plena certeza em Tua palavra que nos diz para nos aproximarmos do trono da graça com coragem. E temos certeza de que, se pedirmos qualquer coisa de acordo com a Tua vontade, então sabemos que Tu nos ouvirás. Senhor Jesus, nós Te agradecemos porque Tu és nosso porto seguro. Tu és a pedra principal de nossas vidas. Tu és nossa torre forte e contamos contigo. Confiamos a Ti nosso hoje e confiamos a Ti nosso amanhã. Tu, Senhor Jesus, és fiel. Acreditamos que Tu nos fortalecerás. Acreditamos que Tu nos protegerás do inimigo. E Pai, agora, eu oro para que Tu nos abençoes com paz. Eu oro para que Tu nos abençoes com um espírito tranquilo. Abençoa-nos com um coração que não está perturbado. E Senhor, que assim seja porque cremos em Ti. Que assim seja, não apenas porque Tu nos dás paz, mas porque Tu és a nossa paz. Pai,
Seja louvado e glorificado para sempre em nome de Jesus. Amém. Qual é a maior lição que você tirou sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo está difícil? Deixe seu comentário abaixo. Se esta mensagem te deu ânimo, ajude a espalhar a fé. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas lembrem que Jesus é Rei. Para receber mais orações e palavras de fé que vão te manter focado em Jesus, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.